E tá aberta a porteira do trabalho acadêmico, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yes! Uhul! Yeah! Não sei por que essa comemoração toda para trabalho acadêmico, mas... Amamos trabalhos acadêmicos! Vamos fingir que não... Viva a academia! Não! Depende de que academia estamos falando, né? Nenhuma delas parece muito agradável. Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E no programa de hoje, a gente vai falar de Webtoon, mas de um jeitinho diferente, tá? Quem acompanha nosso Instagram vai ver que saiu um spoiler falando que nessa semana nós temos uma especialista. E aí eu digo que esse episódio é com a Made, com a Nai e com a Mari, e vocês podem ficar, porra, mas cadê a especialista? Cadê? Que nem A especialista está na banca, ok? Está na banca. Temos uma especialista secreta no episódio de hoje, que daqui a pouco não vai ser mais secreta, tá? E aí, dando contexto sobre isso, algo que talvez vocês saibam, né? Eu não sei há quanto tempo o pessoal escuta o podcast e quando a gente citou isso, mas a Nayana está fazendo mestrado em Portugal. É por isso que ela está em Portugal, né, Nay? Exatamente. Por isso que eu estou Por isso que aqui ela tá sofrendo. longe da gente. Exato. Deixando a gente com saudade, né? É por uma boa causa. E em uma das matérias dela, ela conseguiu a proeza de poder enfiar o Webtoon como tema de um dos trabalhos dela. Né? Ela achou o fit ali, ela conectou. Ela disse, putz, estou vendo aqui uma oportunidade para falar mais sobre o Webtoon, porque já não basta o podcast. Vamos usar, né? Eu gostaria de falar de Webtoon no meu trabalho. Né? Queria falar de Webtoon além da forma de entretenimento, assim. Eu queria sofrer falando de Webtoon, porque fazer trabalho é isso, né? Exato. Pelo menos se for pra sofrer, que seja falando de Webtoon. Foi essa minha lógica. Foi essa minha lógica. Ótimo. E aí, o tema do trabalho dela foi bem legal, assim, a gente deu uma conversada sobre isso e a gente pensou, putz, quando você terminar, quer apresentar, fechar ele, vamos fazer um episódio com o tema do teu trabalho pra você compartilhar? Porque é isso, né? Faz uns tempos aí que a gente não faz um episódio em que dê pra gente aprender alguma coisa com a conversa. Mentira, eu tô diminuindo muito nosso podcast, não é a ideia. Momento teve um Telecurso episódio... 2000. Teve um episódio que eu aprendi o coletivo de golfinho. Assim, tipo... Olha só, grupo social. Grupo social. Eu lembro. Então, assim, mas talvez hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. A gente vai um pouquinho mais além, né? Uhum. Então, no episódio de hoje, a Nay vai falar pra gente sobre o que foi esse trabalho. Como que foi fazer um trabalho sobre o Webtoon também, né? A gente tem espaço aqui pra debater esse assunto também. Mas a especialista é a Nayana. Quem vai puxar o episódio é a Nayana. Né? Oi. Porque a gente conhece superficialmente o trabalho dela, não muito. Então, Né? ela vai apresentar aí tudo que ela pesquisou e que ela fez pra gente hoje. Vamos lá. Ok? Que divertido. Tô animada. Eu acho Eu ia ótimo. perguntar se tava animada, tá animada. eu tô. Eu vou apresentar pra vocês uma variação. Calma aí, Nayana. Falta o recado ainda, antes de começar. Ai, desculpa. Me Ela animei. tá Eu tô animada. Eu tô animada, ó, o gente. roteiro, Tô atenção tão animada para o quanto roteiro, no dia que eu atenção. apresentei esse trabalho. Eu gosto de... Porque, assim, atenção ao roteiro que ela mesma escreveu. Ela fez, ela eu que botou mesma isso fiz. aqui. Foi mal. É. Foi mal. Essa sessão, às vezes ela tá no episódio, às vezes ela não tá. A Nayana botou dessa vez e ela já quer atropelar, já quer tirar a sessão aqui. Não, Nayana, não. Ainda não. Gente, antes da gente começar, a sessão aqui quase foi pulada pela Nayana, um lembrete rápido, que vocês já sabem, mas a gente repete, porque a gente é tipo mãe, né? Quando quer passar uma mensagem, repete bastante, né? Não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma atualização, tá? Não podemos mais confiar nas redes sociais, Twitter tá aí para provar isso pra gente. Nossa, Então não deixa de seguir e ativar as notificações do podcast, tá? Pra você receber aí os lembretes, ok? Toda vez que sai um episódio novo, toda vez que você Hoje quiser ouvir sim. a gente. Algo Vai lá, me diz né? que em breve a gente pode ter um episódio bônus novo, né? Você nunca sabe quando ele vai sair.
Exato. Importante ficar ligado nessas coisas, tá? Então não se esqueça, faça seu dever de casa. A Nayana já fez o dela, ela vai apresentar o dever de casa dela aqui pra gente. Tá bom? Nayana, agora sim, por favor, pode começar. Vamos lá! Bom, o que eu vou apresentar para vocês é uma variação do que eu apresentei na apresentação final com a professora. E na banca tinha a professora que me deu a aula e uma professora extra. Então eu achei que é bom porque por essa professora extra eu tive que também explicar todo o processo e como foi e tudo mais. Só um contexto rápido. O nome da matéria e da cadeira é Design Editorial e Novos Mídias. E ela era uma optativa. Então ela era uma matéria um pouco mais curta, que eu poderia, na hora de escolher a optativa, eu podia escolher design editorial ou game design. E eu fiquei com design editorial porque pensei, o horário era melhor. Vou ser sincera, o horário de game de design editorial era melhor. Mas são duas coisas legais, critérios. Hein? Eram duas coisas legais, tanto que eu cogitei fazer game design no próximo semestre. No próximo semestre, acho que eu pego o game design. E falaram que o professor é bom. De qualquer forma, aí eu peguei a apresentação que eu fiz no projeto final. Num contexto, para avaliação dessa matéria, no geral, não conta só a apresentação final. Ela é um processo, então são vários pedaços que vai dando a minha nota, que ainda não saiu, mas quem sabe um dia sai. Vai ser 10. Vai ser 10. Atenção, É vai 20, ser 10. daqui é de 0 a 20. É muito bizarro. Como? Não, pera. Como assim 0 a 20? É de 0 a 20. Portugal tem alguma vontade de ser diferenciado, assim? Eu acho que sim. Tipo, de 0 a 100 pra mim faz sentido, né? Exato, ok. Né? 1%, 2%, 0 a 100. 0 a 10 também faz sentido. Certo. 0 a 20? É de 0 a 20 que não é redonda. Então, tipo, não existe 9,5. Existe 19. É bizarro. Minha cabeça não aceita também. É normal. Tá, é normal. Você divide por 2 pra ter uma noção da sua nota? Eu faço isso. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Porque se a pessoa diz, você tirou 19, o quanto que isso significa na escala normal? Brasileira, né? Normal. 9. Eu faço isso. É 9. 19 é 9,5. 19 é 9,5. Ô, matemática. Alô, matemática. Viu só? Mas eu tô sempre gente, fazendo essa conta. Eu tô sempre fazendo essa conta. Eu não quero julgar, não, né? O nosso querido colonizador, mas... 0 a 20. Querido colonizador! Isso não faz sentido. Nenhuma. Ai, Querido. meu Deus do céu. Querido colonizador. Eu tava tentando ser simpática, entendeu? Eu não queria ofender ninguém. Sabe o que parece? Querido diário, né? Querido Exato, colonizador, vírgula. O seu sistema de nota de 0 a 20 não faz sentido. Aí Tá bom, 0 a 20. Eu vou aceitar o 0 a 20. Eu Tá me bom, acostumei, ok. vou confessar que eu me acostumei. Olha só, gente, vocês estão aprendendo tanta coisa nova nesse episódio, ele mal começou. Muitas coisas diferentes. E outra coisa que eu queria dar de aviso é que, como eu faço aqui em Portugal, tem certos termos que eles usam que são diferentes que os termos nós brasileiros usamos. E para apresentação e para tudo mais, eu acabei usando os termos português de Portugal, que talvez eu fale sem perceber que eu estou falando, porque às vezes, por exemplo, eles não falam tela, eles falam ecrã. E se eu falasse tela, às vezes as professoras e as pessoas me olham com ponto de interrogação. E quadrinhos se chama banda desenhada. Então talvez também tenha escrito umas banda desenhada da vida. Banda desenhada? Banda desenhada. É tipo, a pessoa tá fazendo uma história sobre músicos. E aí ela tem uma banda desenhada na história. Eu falo a mesma coisa. Eu falo uma banda. Desenho da Fresno. Outro meu termo também favorito que eu adoro, além do banda desenhada, que eu imagino coisas muito estranhas, é um conjunto de panela de cozinha. É um trem de trem de cozinha. Eu amo trem de cozinha. Eu me divirto muito. Trem de Mineiros cozinha. Vão entender, né? Exato. Mineiros vão estar em casa. Tô em casa. Eu falei. Mas pega aquele trem na cozinha. Sabe o que é pior? Porque trem não se chama trem aqui. Trem não é trem. Trem é comboio. Trem é o quê? Então eu não sei de onde veio esse trem de cozinha. Porque trem é comboio. Olha então, só. Trem é comboio e trem de cozinha é conjunto de panela. Exato.
Caramba. Eu amo Exato. muito. É A muito língua divertido. portuguesa e todas as suas portuguesices. Tô imaginando a pessoa num chá de panela em Portugal. Comprei pra você um trem de cozinha. Trem de cozinha. É verdade, eles fazem chá de trem de cozinha? Chá de... Eu acho Pois que é, não. né? É um chá de trem de cozinha? Panela é tacho também. Eles não falam panela, eles falam tacho. Tacho? É um chá de tacho. Mas chá de tacho, a tacho. gente tá familiarizado porque quem assistia Chocolate com Pimenta? O tacho de chocolate. Eu não assistia. Aham. É verdade. Né? O tacho de chocolate era o panelaço e aí eles ficavam com aquela colherona de madeira, Aí, ó. tá ligado? Aí, ó. Mexendo, é tipo, mexe o tacho, sabe? É É isso, panela. que é pra derreter o Faz chocolate pra não deixar sentido. grudar. Olha só, gente. Faz todo sentido. E Eu como não é que sabia será disso. que é o tacho de chocolate em Portugal, o significado? Não sei. Nunca Já que tive tudo é contato tacho. com tacho de chocolate. Olha só. Aí é panela, né? É panela. Panela. Ai. É tudo ao contrário. Isso aqui tá quase um não pode falar de Webtoon. É quase. Tá vendo? O dia que a gente fizer um não pode falar de Webtoon, esperem um episódio mais ou menos Nessa assim, vibe. sem pé nem cabeça, assim. Exato. A coisa vai indo. Não, o que eu gosto é que assim, acho que o dia que a gente fizer um não pode falar de Webtoon, a pessoa não vai perceber até acabar o episódio. Que a gente não falou de Webtoon. É possível. Ela vai achar que é só a nossa grande introdução, que a gente perdeu aqui um pouco a linha do raciocínio, aí vai acabar ela, não falou de Webtoon. Pois então, né? Ai, a gente deveria rever o modelo do nosso programa? Talvez. Depois Mas dessa não. fala? Mas não. Mas excelente. Bom, Bom. então tá bom. Então, ou seja, vamos retomar agora. Agora é a hora que eu lembro como é que a gente retoma o assunto. Exato. Ou seja, palavras estranhas podem estar presentes no trabalho, que talvez pra Exato. gente que mora no Brasil e, né, fala aí português brasileiro, Escapa. possa soar um pouco estranho, certo? Talvez PTBR. eu fale elas e escape. Então, se eu falar e vocês perceberem, me avisem. Mas eu vou tentar traduzir pro português brasileiro. De PTPT pra PTBR. Exato. Olha só, a gente fazendo a tradução aqui simultânea. Mas você tem uma apresentação de slides para esse Eu trabalho, tenho. certo? Sim. A gente consegue disponibilizar ela na descrição pro pessoal abrir? Sim. Então, galera, se você quiser ver aí a apresentação de slides, né? A Nayana vai seguir mais ou menos aquela linha, mas a ideia é que, se possível, né? Já que isso aqui é um podcast só áudio, a gente vai falar aqui levando isso em consideração. Mas caso você tenha curiosidade, queira ver algumas imagens, porque é legal, é um trabalho sobre Webtoon. Não tem muito mais, não. Mas tem. Pra matar a curiosidade, tem, né? Tem, Só sim, pra... tem sim. Tem. Se você fez o trabalho sobre Webtoon sem imagens, tem, parabéns, eu tô mentindo, né? Eu tô mentindo. Olha só, eu sei mais do trabalho da Nayana do que a Nayana. Eu olhei os slides antes da gravação. Yes! Fez bem. Mas, ou seja, você pode dar uma olhadinha na apresentação, tá na descrição, tá? A gente vai liberar o link aí pra galera poder ver, né? Então você pode ir aí, se der uma de curioso. Mas a gente vai tentar falar ao longo do episódio sem que isso seja uma obrigação, tá? Tipo, você vai conseguir entender o papo mesmo sem ver a apresentação. Mas a apresentação é o plus caso bata a curiosidade, tá bom? É só um norte, assim. Exato. Nai, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Pode perguntar. Eu queria entender, assim, como é que foi pra você conseguir fazer a conexão do Webtoon com a matéria, né? Porque é isso, como é que você achou essa brecha, né? Ai, foi incrível. Eu posso já até começar, porque isso já responde a pergunta. Já é tudo meio junto, tá? Vai lá, então. Okay. Então eu vou começar. A matéria, a professora falou que nós tínhamos que ter uma publicação no final do curso. Uhum. E a publicação tinha que responder a pergunta: o que significa publicar? Então você pode fazer as variações dessa pergunta. E aí eu tava, meu Deus, eu quero falar sobre a Webtoon. E eu tava tipo, porque eu quero, eu vou tentar achar, porque é editorial, eu consigo achar eu vou conseguir. Eu tava tipo na minha cabeça, eu vou conseguir. E pra ajudar existe uma brecha? Existe, eu falei, existe. E pra ajudar a gente a escolher, a professora, ela fez um total de 7 temas que a gente podia usar como norte para escolher o que a gente falaria.
tá? Então, o primeiro seria a política e economia da edição. O terceiro é falar sobre edição e conteúdo. O segundo é sobre edição e conteúdo. O terceiro é sobre leitura e navegação. O quarto é imprensa e cultura digital. O 5 é produção. O sexto é circulação e distribuição. E o sétimo é arquivo. Adoro arquivo também, mas eu falei, não vou falar de arquivo. E dentro desses, o que eu mais gostei foi leitura, porque eu falei, é aqui que está o Webtoon. Porque dentro da leitura, que foi aí que eu achei minha brecha, ela colocou assim, leituras. As formas de leitura, que seria um pergaminho ou um scroll, o que é ler em scroll, o que seria ler em scroll, e onde você lê. Que é você lê no ônibus, você lê na biblioteca, e como você, como leitor, se coloca no momento dessa leitura. Eu falei, cara, é aqui! Perfeito! Perfeito. Como você... sabe o que é incrível? Porque a professora não manja nada de Webtoon, gente. Ela não tem celular e smartphone. Assim, o celular dela tem botão. O celular dela tem botão. Então foi muito... O que é botão? Que celular com botão? E não é botão na lateral, é botão na tela, sabe? Mas tem botão? Ela usa BlackBerry? É menos. Sabe aqueles que parece burner, que é pra você fazer ligação de pré-pago e depois jogar? É o celular dela. Sim, é o celular do ladrão, né? Exatamente. É o celular da minha professora. E ela é não tô ensinando nada, tá, gente? São só coincidências da vida. É só pra eu ter a imagem. Mas esse é... Não, então... mas ia ser... Já pensou? Vamos fazer uma simulação. Eu fanfiquei, né? Tá? Mas eu ia guardar fanfic. Não, Já pensou? Ela tá andando na rua, aí vem alguém roubar o celular, aí ela entrega, a pessoa diz, não, eu não vou cair nessa. Eu quero seu celular de verdade. Ela fala, não tenho. Esse é o meu celular. Esse é o meu celular. Mas E dentro desses, a gente tinha leituras obrigatórias que a gente tinha que fazer. Não sei se no slide dá pra ver, que eu coloquei a página das orientações, e todas essas linhas azuis são as leituras obrigatórias dentro de cada tema no terceiro slide. E a da leitura e navegação não apareceu, mas são 5 leituras obrigatórias. Eu li porque era obrigatório, mas nada disso falava sobre webcomics. Nada disso. Sim. Falava sobre narrativas gráficas. Que eu vou usar termos um pouco mais técnicos, porque não só quadrinhos, mas narrativas gráficas. Narrativas que se usam imagens para contar uma história. E aí, eu mandei um e-mail para a professora, e aí, obviamente, ela não responde rápido o e-mail, porque vocês sabem como é o celular dela. E aí eu mandei um e-mail e falei, professora, o meu tema é esse. Íntima dela já sei como é que é o celular dela. Não é? Foi incrível. E aí eu falei, professora, eu quero fazer sobre esse tema, mas dentro dessa leitura eu não consigo tirar nada. Você tem alguma indicação? Ela falou, olha, eu não conheço muito, mas eu tenho essas 3 indicações que podem te ajudar. Aí que ela falou, vou considerar essas 3 como a sua leitura obrigatória. Eu falei, sucesso, vida que segue. Anyway, então, voltando. Eu escolhi a forma temática para mim, que foi leitura e navegação. Então, seria as formas de leitura. Então, é como a pessoa lê em scroll, em pergaminho, em tablet ou em dispositivos móveis. E as modalidades de leitura. Se é um leitor ativo, se ele participa da leitura, se ele consegue fazer interferências de enquanto ele tá lendo e onde ele tá lendo. Tipo, se eu leio em casa, se eu leio na rua, se eu leio rápido. E é isso. E aí, pra alinhar com a professora, eu tive que explicar o que... Eu não fiz a distinção que era um webtoon e um webcomics, porque pra professora isso não ia fazer diferença. Então eu chamei de webcomics, porque a maioria das referências que ela falou, eles usavam o termo webcomics. Eu falei, eu não vou diferenciar, eu vou facilitar minha vida. Então eu chamei de webcomics. Ainda mais porque toda vez que você procura webtoon, relaciona muito diretamente pra essa produção coreana. Isso ia complicar muito a minha vida, separar isso pra professora. E eu falei, vou chamar de webcomics. Já era. O que importa é o que é. Então eu falei... Exato. É isso. Bom, e aí eu fiz essa distinção, que um webcomics, ele tem uma publicação online, então eu consigo fazer essa distinção de dispositivos móveis. É uma narrativa vertical, então você usa o movimento do scroll, e você usa de recursos digitais, que são os áudios e tudo mais, porque isso altera um pouco a modalidade de leitura do leitor enquanto ele tá lendo. Vamos para o skin. É isso.
Ok, esse foi o primeiro pedaço, que era decidir o tema. E eu respondi a sua pergunta, como eu consegui achar a brecha. Porque Sim, respondeu. Foi bem na brecha. Aí, bom, isso, de né? qualquer forma. Somos fãs de Webtoons, atentas a qualquer momento pra ver aonde a gente pode falar de Webtoon nesse momento. E eu lembro, quando eu saí da terceira aula dela, mais ou menos, né? E eu mandando áudio pra vocês do tipo, eu posso fazer um trabalho sobre Webtoon? Vocês acham que eu deveria fazer um trabalho sobre Webtoon? E a resposta de todo mundo foi, mas é óbvio. É claro. Mas é claro. Em algum lugar essa regra vai estar escrita, tá? Qualquer possibilidade de falar sobre o Webtoon jamais será negada, né? Nenhuma. Não vai negar. Vão ser abraçadas. Todas as oportunidades serão abraçadas. Abraçar e a gente vai entrar nessa. Bom, e aí, depois que eu decidi que eu queria falar de Webtoon, eu precisava saber sobre o que eu queria falar de Webtoon, porque a professora falou, não esquece que você tem que responder a pergunta do que significa publicar hoje. Aí eu falei pra professora, então eu posso falar sobre o que significa publicar webcomics hoje? Ela falou, ótimo, você tem um tema, pode seguir, porque metade da minha sala ainda não tinha tema, então eu tinha um tema, ela falou, Nayana, segue, eu falei, yes! Só que tava Nayana muito difícil... aqui. Avançada assim. Na turma, né? Eu fiquei até uma galera que falou, Nayana, seu trabalho vai ser digital, você não vai ter que ir pra gráfica. Eu falei, não, eles, nossa, que sorte. Eu falei, yes, muita sorte. Nossa, que delícia, hein? Foi incrível. Não, esperta em muitos sentidos. Senti que rolou uma invejinha, hein? Eu me senti muito feliz, assim, porque eu tive até mais tempo pra fazer o trabalho, porque eu não tinha que mandar uma semana antes pra gráfica. Foi incrível. As vantagens de conhecer o Webtoon. Se essa galera conhecesse o Webtoon, nossa, né? Já nossa. podia estar aí também, gente. Não precisava de gráfica. Não ia pra gráfica, fazia tudo digital. Tudo, nossa. Aí eu precisava desse segundo pedaço, que era procurar o conteúdo e saber o que eu ia falar dentro do meu trabalho. E das leituras obrigatórias, a professora me deu 3, que no final eu acabei usando 2, mas no final mesmo, eu não usei nenhuma. Eu achei a minha própria referência. A professora falou, uau, você achou uma referência melhor. Eu falei, eu achei. Mas... No final, eu peguei tudo que ela me deu e... joguei, joguei, ai, caiu pela janela sem querer num latão que estava pegando fogo. Ai, eu adoro essa cena. Onde será que eu já ouvi isso? Não, eu usei tudo que ela me falou de leitura obrigatória, eu usei como embasamento teórico do porquê eu quero fazer esse trabalho. Mesmo meu trabalho não usando isso, foi ótimo. Bom, e aí, numa das referências que ela me deu foi esse Graphesis, o nome do livro é Graphesis. E ele é muito legal, eu sei que não tem nada a ver com webcomic, mas ele é sobre como é difícil fazer uma narrativa visual de algo, principalmente dados de humanas, dados sobre história e tudo mais, que não são algo conclusivo. Você não tem igual assim, isso aqui é tipo 1 mais 1 é igual a 2. E como eu represento isso graficamente. E aí tem um pedaço que ele fala sobre graphic novels, que eu usei essa citação para ser a base da justificativa do meu trabalho. Que ele fala assim, a moldura exterior de um quadrinho é definidora e delimitadora dos seus limites. Tem mais porosidade e fragilidade em um ambiente web. O que significa? É que a gente conhece como um quadrinho impresso, se eu jogo para um ambiente web, ele precisa ter modificações. Ele vai ter fragilidades e ele vai ter modificações que o impresso não tem. É essencialmente isso. Que eu falei, é isso. Essa vai ser a base do meu trabalho, porque eu falei, eu quero falar porque, também o que me foi referência foi que um dia eu levei a minha versão impressa do Lore Olympus. E a professora falou pra mim, qual é a diferença disso, do impresso e pro digital? Eu falei, ela mudou muita coisa. Ela falou, então você pode me falar tudo o que precisou mudar do papel pro digital. E eu falei, é isso? Esse é o tema do meu trabalho. É o que a narrativa muda de um quadrinho quando eu passo do papel pro ambiente impresso. O que muda? Não, do ambiente impresso pro digital. O que muda? Essa foi a base da minha pesquisa. Bom, e aí a segunda referência que a professora me deu foi um livro que se chama Time Frames, do Scott McCloud. Na verdade, o livro se chama Understanding Comics, e um capítulo que se chama Time Frames, de 1993. Então é um livro mais velho do que eu.
Eu não tinha nascido. Eu não tinha nascido. E esse é livro legal porque... gente, peraí. Eu nasci no ano seguinte, tá? Eu nasci no ano seguinte. Não tem muita diferença também. Não, eu já tinha nascido, então vocês param com isso, entendeu? Tá bom. Mas você tinha quantos anos? Não é um livro velho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 1 ano já. Ai, Mariana, como você é mais velha que a gente, né? Mariana adora usar essa cartada de... Idade. Gente, calma que eu sou muito mais velha que vocês. Nem falava. Acontece que vocês... Ela falou em 93 e vocês já vieram com... Ai, meu Deus, eu nem tinha nascido. Como se vocês fossem um neném. Mas daí eu vim, a minha idade era -1, eu ia nascer no ano seguinte, entendeu? É isso. Então, mas aí eu só quero dizer vocês pararem com isso, porque eu já tinha nascido e não é tão velha assim. Você já era uma mulher muito experiente nessa... Já lia o livro que tinha acabado de sair. Ela já lia o livro. Ela comprou no lançamento, fato, realmente. Olha, eu vou bater virtualmente em vocês aqui. Boa sorte em bater virtualmente na gente. Falar nada, gente. Vocês estão distorcendo tudo que eu falei. Eu falei que não era tão velho assim. Faça que nem a Nayana, estude qual é a diferença entre dar uma surra presencial e uma surra virtual. Muito bom. Eu vou escrever o meu mestrado, tá? Isso, faça isso. Mestrado. Faça isso. Também. Ai, como a gente é idiota. Desculpa, Mariana. A sorte que a gente tem é que todo mundo tem um estilo de humor meio parecido, então essas coisas não são mal interpretadas. Né? Ninguém ficou ofendido. A gente, nenhuma host foi ofendida nesse episódio, tá, gente? A gente se entende. A gente se entende. Vai lá, Nai, continue, por favor. E esse livro do Scott McCloud foi muito revolucionário para os quadrinhos, porque ele academicamente explica o que são quadrinhos. Ele, nesse livro, ele basicamente reivindicou que quadrinhos também é uma forma literária. Porque nessa época as pessoas consideravam quadrinhos só como uma forma de entretenimento. Uhum. E não como uma característica literária. E nesse momento eu tenho no meu roteiro quem é o Scott McCloud, que eu pesquisei, eu fiz essa pesquisadinha. Então eu vou dar esse contexto para vocês. E ele escreveu esse livro, que o primeiro é o Understanding Comics, e depois eu vou chegar nos outros 3, que foram as referências que eu cheguei. E é isso, o livro é academicamente muito importante. Então, ele foi incrível pra mim, esse livro. Essa referência que a professora passou, não em questão de conteúdo, mas em questão de aprovação acadêmica. Tipo, existe livros acadêmicos que eu posso usar de referência sem ninguém falar, nossa, Nayana, você tá tirando isso do seu cu. Não. Porque você não pode tirar nada do seu cu, né? Você tem que sempre ter referência pra tudo. Você tem que Exato, até pra quando é a Segunda Guerra Mundial. Pra tudo. Eu não entendi a piadinha, Mari. Vou confessar. Ai, gente, é trauma meu de TCC, tá, gente? Tá bom. É trauma meu de TCC. Ninguém entenderia. Tá isso. bom, então. Ninguém entenderia. Você mas ouvinte, tem que ter referência pra tudo. Tudo bem você não entender. É apenas um desabafo. Apenas que, tipo, se você quiser dizer que a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, você precisa ter uma referência. Você tem que falar de onde você tirou esse dado. É normal. Você não pode falar senso comum, porque não funciona assim. É normal. Senão vão perguntar se você tava lá, entendeu? A cada linha você tava lá? Eu juro que me perguntaram isso. Tipo, a professora não podia ser só falar, por favor, coloque. Ela só falou, mas você tava lá? Nossa. Eu quis socar ela. Mas... Aí não dá, né? Mas você quis socar ela presencialmente ou virtualmente? Presencialmente. Ela falou isso por e-mail ou pessoalmente? Foi por e-mail? Foi presencialmente, foi na minha cara. Ai, que raiva. Nossa, mas tudo bem, gente, pode continuar. Eu já desabafei. Aí... eu ainda tô rindo. Ao longo das semanas eu peguei esse Time Frames, o livro, esse capítulo que se chama Time Frames. E nesse capítulo ele fala como você consegue construir a noção de tempo e espaço na narrativa visual. E eu fui fazendo pequenas anotações do tipo, como uma leitura vertical, quando eu tô fazendo scroll afeta o ritmo, porque quando eu viro a página eu tenho o controle da velocidade que eu tô virando a página. No scroll eu posso fazer e ir muito rápido. Isso afeta como o leitor controla isso. E como as limitações de ser de um painel que literalmente você só tem a largura
da tela que você tá lendo, como isso também afeta a narrativa, porque eu não posso usar larguras variáveis, sabe? Apesar de ter alturas variáveis, as larguras não são. Isso afeta também. Sim. E a percepção temporal usualmente é feita de forma lateral no formato impresso, como a gente conhece, né? Porque a gente olha de um lado, olha pro outro, e você entende que, olha, passou um espaço de tempo. Como eu vou fazer isso de forma vertical? E aí eu fui fazendo essas perguntas, assim, de como isso é feito, de quando eu posso usar isso, quais produções atuais usaram isso de exemplo de formas verticais. E é isso que eu fui pesquisando. E aí eu precisei apresentar para a professora o glorioso Lore Olympus. É isso. E mostrar Clássico. como ele era feito. Então eu tenho um slide que é só uma página do Lore Olympus que você tem que percorrer ela verticalmente para entender. E é isso. É muito bom. Eu achei, inclusive, uma ótima edição, porque, assim, porque a Nai compartilhou com a gente, né, o trabalho dela. E eu achei que Lore Olympus é um clássico, e ele é um clássico exatamente. Exato. Além de ser bom, é porque ele sabe utilizar todas essas coisas e ele utiliza, né, muito. Sim, é uma referência do muito que é boa. ser, né? Do que é ser digital. Então, exato. Então, quando esse quadro que ela tá falando, assim, só pra ajudar o pessoal, é a Perséfone, né, meio que como se fosse caindo, e ela tá meio que derretida, aquarela, realmente derretida, vamos pôr assim, né? Esticada, não sei. É que é o cabelo, né? Na história, é o momento que o julgamento acaba e ela tá sendo levada longe dele. Então ela tá subindo. Dele. Ela tá subindo. Tudo bem, ela está subindo. É porque eu não tinha esse contexto, gente. Pra mim, ela pode estar ou caindo ou subindo aqui. Ela tá subindo e ela tá indo embora dele. E o Hades tá lá no chão, chorando, esticando a mão. Enfim, ele tá sólido e ela tá mais fumaça, né? Então faz ela tá esfumaçada. E daí aqui já estão as pétalas, né? Que já foi referenciado em outros momentos do Lore Olympus, que ela desaparece e deixa as pétalas, rastros, assim, de flores, né? Exato. Na cor dela. Exatamente. Ai, gente, é muito bom falar com quem já entende de Webtoon. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque na minha sala também, só uma pessoa conhecia Lore Olympus, da minha sala toda. Só uma pessoa. Caraca. E era o outro brasileiro. Assim, não defendendo, mas só defendendo. Mas é também uma satisfação, porque é muita possibilidade para panfletagem, né? Muita. Todo mundo, na verdade, deixa eu confessar que a professora, em um momento, ela perguntou qual era a minha motivação para falar sobre o Webtoon, o Webcomics. E eu falei, porque eu tenho um podcast e toda semana, todo final de semana eu estou falando sobre Webcomics, Webtoon. E a gente tem tantos episódios. Ela, tá bom, então eu entendi que é um tema que você pesquisa e fala bastante. Eu falei, ela, então tá bom, pode falar. Eu falei, obrigada. Obrigada. Tá bom, pode falar. Inclusive, professora, pode falar de Webtoon o nome, se inscreva. Ela ativa seguiu. As notificações. Ela foi ver a gente na internet, porque obviamente o celular dela não funciona pra isso. Mas umas 3 pessoas da minha sala começaram a seguir a gente. Então, pera, gente. Pessoas aí da sala da Nayana, bem-vindos. Né? Vocês vieram aqui ver o trabalho novamente, né? Vieram. Não foi o suficiente uma vez só, né? Não. Bom, aí chegou na parte C do trabalho, que foi meio uma avaliação de meio do caminho, assim, na verdade já tinha ido a primeira avaliação, era a segunda avaliação, são 3 avaliações. E essa parte C da avaliação a gente tinha que montar um booklet, que é tipo um pequeno livro, de 16 páginas impresso. O que pra mim foi muito difícil, porque eu olhei pra cara da professora e falei impresso, ela falou impresso, esse pedaço tem que ser impresso. Eu falei, que bosta. Eu adoro coisa impressa. Não julguem, porque eu amo fazer coisas impressas, eu amo montar livrinhos e ir pra gráfica e imprimir os meus livrinhos, só que se eu estou falando de algo digital e eu tenho que imprimir, é muito difícil. E ainda mais se eu estou falando de algo contraproducente. Exato. Não, foi muito tipo de algo impresso pro digital que eu tenho que imprimir. Eu olhei pra cara da professora e ela falou, se vira. Eu falei, ótimo. Boa sorte. Você achava mesmo que seu trabalho só ia ser fácil? Para, né? Nice. E aí, no meio dessa montagem, eu achei esse outro livro, do Scott McCloud, que ele é de 2000, que se chama Reinventing Comics. E dentro desse livro tem esse capítulo, que é o The Infinite Canvas, que ele tem, acho que 60 páginas,
como uma página de quadrinho normal, que é impresso e ele é quadradinho e todos os... normal. E eu peguei esse capítulo e destrinchei ele inteiro. Inteiro, assim, tipo, inteiro. Eu peguei cada quadrinho e a professora falou, você sabe desenhar? Eu falei, eu sei. Ela falou, mas você não tem tempo. Você não tem tempo pra desenhar. Vamos ser sinceros, porque, gente, eu tive 4 meses de aula. Eram pouquíssimas aulas, assim, era nada. Ai, E ela falou, você não tem tempo. realmente. E ela falou, você pode fazer algo que academicamente a gente chama de apropriação, desde que você referencie diretamente o que você está fazendo. Então ela falou, você vai fazer uma apropriação do Scott McCloud. E aí eu falei, eu posso transformar isso que eu estou lendo impresso em algo digital e falar sobre o quanto ele fala, porque nesse capítulo do Infinite Canvas, ele fala sobre quais são as possibilidades se um dia, isso é em 2000, gente, o mundo correu muito de 2000 para 2020, alguma coisa, porque ele fala que se um dia as histórias começarem a ser contadas digitalmente, o que pode acontecer? E é muito legal. É muito legal, porque ele acertou muita coisa, errou algumas, mas ele acertou muita coisa. E eu falei, caralho. Não, pelo que ele fala, assim, os celulares ainda não eram tão desenvolvidos. Era tipo os celulares da sua professora. Exatamente. Exato. Vai ser o main topic. Bom, e aí eu destrinchei esse capítulo. E pra montar o meu booklet, que começou a ser o meio de processo da produção do objeto final, que eu fiz uma pequena introdução do que são quadrinhos. Não só quadrinhos digitais, mas o que são quadrinhos. Porque eu achei muito necessário fazer uma introdução de, beleza, eu vou falar sobre quadrinhos, mas o que são quadrinhos? O que define quadrinhos? E nesse booklet, eu tenho ele, o PDF, depois eu também posso mostrar. Parece que no final ele foi uma coisa impressa. Eu fiz ele num tamanho que quando abri ele ficava do tamanho de um celular. E ele tinha uma paginação vertical também. Então é como se ainda tinha a falsa sensação de scroll. Apesar de tudo, essa foi a minha solução do digital para impresso. Falsa sensação de scroll. Não, é porque não é o scroll. Parar aqui. Eu ainda fazia Não, mas página. eu quero parar aqui no momento, porque eu nunca ia conseguir pensar, porque é óbvio, eu não trabalho com isso. Mas eu não tenho o conhecimento que vocês têm, mas não, pera, vou pensar numa solução, vou montar aqui uma falsa sensação de scroll. Eu não sei nem como começar a fazer isso. Deu uma dor de cabecinha, assim, mas deu certo. No final a professora até que gostou. E nessa introdução, eu falava sobre, ok, vamos falar sobre quadrinhos. O que é um quadrinho e o que não é um quadrinho? Se eu tirar um quadrinho de um quadro, de uma frame, de uma tela que ele está contido, ele deixa de ser um quadrinho? Se eu parar de apresentar um do lado do outro, aquilo vai deixar de me contar uma história? Isso que era a minha introdução. Era meio que uma prova que eu colocar uma imagem de forma e sequência diferente da outra, a história continua sendo contada. Mesmo eu não virando páginas. Essa foi a minha ideia. Sim. E só para uma explicação do nome, que o nome ficou The Shell, foi porque o Scott McCloud, ele fala que, por anos, os quadrinhos, eles sempre foram envoltos por essa casca que se chama casca impressa. Só que atualmente os quadrinhos digitais estão engolindo essa casca com tudo e tudo mais que tem dentro. Então, não só tá quebrando essa casca, mas você tá abraçando muitas características do impresso e colocando outras coisas em cima. Que eu acho que é exatamente o que o Webtoon faz, sabe? Ele tem características do impresso, mas ele tem outras coisas também. Isso é delicioso. Parabéns pro Webtoon. Que demais. É muito legal. E aí, eu continuei o meu processo, que eu precisei fazer o que eles chamam de guião, que pra gente é um storyboard, que a gente também tem uma palavra em português pra isso, mas eles falam guião, então eu abracei o guião e não soltei mais. Guião. Guião. Guia muito grande. É um grande guia, né? É um grande guia, que faz todo sentido. E aí eu fiz a seleção de conteúdos de quais quadrinhos eu precisava para contar essa minha história e quais as histórias que eu queria contar ao longo desse capítulo. Que eu falei, eu vou fazer um capítulo só. Não mais que isso. O problema é da professora, porque já tá dando muito trabalho. E aí, isso. eu estudei... Ótimo! Pá!
Eu estudei possibilidades de intervenção no conteúdo original, porque eu falei, beleza, tem momentos que eu discordo do que ele fala, e tem momentos que eu preciso exemplificar o que ele falou, porque ele fala que isso existe, mas eu quero mostrar que isso efetivamente existe. E aí eu fiz estudos desse alienzinho, que eu sempre desenho ele, que eu adoro ele. Eu falei, professora, ele vai ser meu personagem. Ela falou, não. Ela é ótima. Ela falou, não. Você vai precisar me apresentar ele. Você não tem tempo no que você está me contando para apresentar ele. Tipo, tempo de leitura, assim, da pessoa. Você vai precisar contar uma história antes de começar a história. Não vai fazer sentido. Você vai precisar juntar a melhor dos dois mundos. Eu falei assim, como assim? Ela falou, pega o Lore Olympus. Foi aí que eu falei, olha, ela presta atenção nas coisas que eu falo. Pega o Lore Olympus. Pega o Lore Olympus. Ela falou, pega o Lore Olympus e usa ele e se apropria dele, assim como você está se apropriando do Scott McCloud, pra juntar tudo e fazer essa exemplificação que você quer fazer. Eu falei, fechou, beleza. Ela falou, mas você precisa me justificar porque você quer pegar o Lore Olympus. E esse slide basicamente é pra professora que estava acompanhando a banca para explicar porque o Lore Olympus é tão famoso, quantas pessoas assinam, quantas pessoas leem, quantos prêmios ele já ganhou. É só um contexto que aqui, dentro desse podcast, né? Todo mundo já sabe. Exato. Vai ter a carteirada Lore Olympus. É falar Lore Olympus, papapá, publicado desde tanto... 1,3 bilhão de visualizações, 6,3 milhões de assinantes, já ganhou Harvey Awards, Einstein Awards e recebeu indicações para o Ringo. Pronto, carteirada está dada. Eu não estou pegando qualquer coisa para referenciar. Estou pegando o suprassumo dos webtoons e referenciando aqui no meu trabalho. Exatamente. Ou o suprassumo das bandas desenhadas e representando aqui no meu trabalho. Adaptadíssima. Amém. Bom, e aí... No final, eu decidi dividir o meu capítulo em 4 temas. Que o primeiro seria o que era uma arte antes de ser impresso. Porque as pessoas contavam histórias antes de existir material impresso. Então, como essas histórias eram contadas? Sabe? E isso era contado em algum lugar do mundo. Então, quais são essas possibilidades? Você não precisava ter um quadrinho atrás do outro para contar uma história. Então, como isso acontecia? E quando essas histórias foram passadas para o impresso, mudou. E o que isso fez diferença na sequência de histórias. E quando você passa do impresso para o digital, o que muda? E quais são as possibilidades, quando eu vou para o digital, o que eu posso fazer para minha narrativa? O que eu posso fazer de diferente que o impresso não faz? Essas são as minhas divisões. Tudo. O universo. A professora teve até uma ideia meio mirabolante, assim, que eu fiquei tipo, calma, professora. Que ela falou, Nayana, e se você fizer um webcomic que ao invés de eu fizer só scroll, eu posso viajar pela tela, em algum momento você vai pra cima e depois eu tenho que navegar pelo lado. Eu falei, calma. Essa foi a mesma professora que disse que você não podia inserir um mascote, porque você não Ela mesma! Ela mesma. Olha, quando a gente se empolga, a razão, ela vai pro caralho, né? Que loucura isso. Não, eu gosto porque ela essa é a mesma professora que usa o celular aí. Essa mesma, né? Ela mesma. Descartável. Achei incrível. Porque é legal porque ela dá possibilidades e dá ideias e também corta ideias e é uma conversa bem divertida. Ela é maravilhosa, a professora, não vou negar. Eu gosto muito dela, apesar dela demorar pra responder e-mail. Bom, e aí chegou a parte que foi mais... Beleza, eu já tinha um conteúdo escolhido, eu já tinha meio que montado a história na minha cabeça. Então foi o que a professora falou, foi um processo de edição muito intenso que eu fiz, porque eu peguei essas 55 páginas e peguei quadrinho por quadrinho que necessariamente não eram seguidos um do outro e montei uma história com as coisas que estavam escritas. Então as coisas que estavam escritas no quadrinho antes tinha que fazer sentido no quadrinho que ia depois, mesmo eles não sendo necessariamente sequenciais no impresso. Então foi tipo um quebra-cabeça muito divertido de fazer. Eu vou ser muito sincera. Foi muito, muito legal. Foi desmanchar 55 páginas e montar a história do jeito que eu queria. Com as coisas que o Scott McCloud falava. E depois foi um processo de, beleza, isso está no digital. Quais são as mudanças que eu tenho que fazer para fazer um scroll mais interessante? Então eu peguei vários quadrinhos e apaguei coisas e mudei as coisas de lugar e coloquei as coisas descendo para dar uma impressão diferente que
Que foi o que eu falei pra professora, que foi muito mágico. Porque eu falei, eu acho que eu leio tanto Webtoon que pra mim isso foi fácil de fazer. Foi muito natural. Foi tipo, eu sei que isso tem que vir aqui, eu sei que pra dar essa sensação eu tenho que diminuir o balão desse jeito, eu tenho que aumentar as coisas desse jeito, mas eu falei, eu faço isso porque eu leio muito Webtoon. Ela falou, nossa, eu não tenho nem ideia de quando você tirou isso. Eu falei, foi fácil. Eu falei, foi fácil. Foi a parte mais fácil. Você tinha que ter falado que foi difícil. Você tinha falado, não, é muito difícil, eu sou um gênio. É muito difícil, deu muito trabalho, professora. 10, 20, professora, 20, hein? 20, hein? 20. Pra compensar o trabalho, 20. Hein? E no final, no slide 15, eu acho que talvez seja a parte mais visualmente importante, que é mostrar o quanto uma página impressa ficou em long stripe, que pra quem lê o Webtoon já tá acostumado de ver aquelas long stripe gigantescas, assim, de arquivo do Photoshop. A Bi, particularmente, quando ela às vezes mostra, eu já vi vários autores também, que é uma coisa gigantesca, assim, no Photoshop. E foi exatamente assim que o meu arquivo ficou. Foi uma experiência interessante. E é isso. E se vocês quiserem, eu posso entrar um pouco mais detalhada no que foram essas diferenças, esses 4 pontos que eu analisei, que é a arte sequencial pré-impressão, quais são as diferenças e o que são as possibilidades da narrativa digital. Mas essa foi o meu trabalho. E o resto é lendo, mas eu posso dar um preview. E o último slide... eu quero preview, pô. Ótimo. Quero então preview. Vamos lá. O último slide, ele tem 2 versões, a versão mobile e a versão web. Eu fiz uma versão web porque claramente a professora não teria como me avaliar depois. Então eu precisei alojar em algum lugar pra professora ler. O shade do celular da professora. Não. Pra você ter uma ideia, quando eu fui apresentar o meu trabalho pras 2 professoras, eu levei o meu celular e o meu tablet do tipo, leiam daqui. Podem ler daqui. Leiam daqui. Leiam daqui. Desculpa. Pode ler daqui. E, bom, agora eu vou contar um pouquinho de como ficou o objeto final. O objeto final, eu usei a Hecate de referência do Lore Olympus, porque eu não queria pegar os personagens principais, porque a Persephone ou tá em situações que ela é muito expressiva e ela fala muito e ela tá com pouca roupa, e não achei que ia caber no contexto, que as roupas dela são maravilhosas, são fofíssimas, mas assim, não ia caber no contexto, e do nada o cabelo dela tá grande e curto, e é muito difícil de explicar como isso muda pra quem não sabe o que tá acontecendo. Eles não iam entender. Não iam entender. E o Hades, ele... É difícil pegar algo dele que ia fazer sentido. Eu falei, não, eu vou sofrer. Porque eles interagem muito constantemente com outras pessoas. É difícil ter quadrinho sozinho deles, assim, é muito difícil. A gente tive que ler quase Lore Olympus inteiro de novo. Bom, e aí eu peguei a Hecate, porque a Hecate também ela é um personagem muito explicativo. Toda vez que ela aparece, ela tá explicando alguma coisa pra Persephone. Ou pro Hades. Tipo, você fez merda, Hades, e a merda que você fez foi essa. Adoro. Ou pra Persephone, oi, sua linda. O submundo funciona assim. Oi, sua linda. Oi, sua linda. Pro Hades. Então, seu tonto. Nossa, Mariana, versão dublada sua, essa? Seu tonto. Menos 12. Né? Tipo, ô seu merda. Vai, Mariana, vamos. Ô seu merdinha. O que você tá fazendo aí? Seu trouxa. É que da hora que eu fui falar, eu juro que eu não conseguia lembrar nenhuma palavra tonto. Ofensiva. É que eu acho que como a Nay usou linda, eu lembrei, né, como ela xingava a irmã dela de linda. Então eu acho que eu desci no mesmo nível. Mas linda não foi ofensivo dessa vez. Dessa vez. Bom, e aí eu peguei os balões da Hecate, eu peguei a Hecate, apaguei as coisas que a Hecate falava e coloquei outra tipografia em cima, não usei a mesma tipografia intencionalmente do Lore Olympus, para não realmente dar a entender que era um discurso do Lore Olympus, porque não é. E eu terei algumas falas falando que como a Hecate está mostrando esses documentos antigos, que são impressos, e quais são as diferenças dele pro digital. Ele é só uma introdução que eu queria ter feito com o meu próprio personagem, e a professora falou, nope. Então, foi isso que eu precisei fazer. E aqui, a sequência... Pode falar. Então, eu queria até perguntar, que você pegou, então, esses desenhos já do Lore Olympus e você foi só adaptando, é isso?
Sim, mas eles são de... Olha, mágicas. Eles são de capítulos diferentes, tá? Eu sei que não parece, mas são vários de capítulos diferentes. Eu juntei coisas, assim, que, tipo, discretamente. A Hecate, cada hora tá com uma roupa. Não parece, mas ela está. Porque, graças a Deus, ela é uma pessoa monotemática. Amo a Hecate. Ótimo. Caraca. Muito bom, gente. Essa foi a arte. Foi a parte também que a professora... É uma edição muito extensa que eu fiz. Isso é verdade. Pra não parecer que foi feita, eu fiz uma edição de conteúdo muito grande. Bom, seguindo ao realmente o que importa, que é o conteúdo do webcomic, ele começa falando sobre como as histórias inicialmente... E eu adorei isso quando eu li. Como as histórias inicialmente eram contadas na caverna. Você não podia pular de caverna em caverna. Tipo, quando acabava o seu espaço, o que você fazia... Então você tinha que usar outros jeitos, você não pode aumentar, sabe? Você tinha que usar outros jeitos. Então, assim como os egípcios contavam nas paredes as histórias, você não usava páginas, você usava parede, você usava uma sequência lógica diferente. Você fazia uma história que começava de baixo, aí você ia pra cima, aí você ia pro lado, aí você ia pro outro. Não era uma coisa sequencial de direita pra esquerda, vira página, direita pra esquerda, vira página. Então, desde muitos anos, o ser humano já está acostumado a fazer uma leitura sequencial de imagens que não precisa ser impressa. Então, não adianta você falar, o webcomics, por não ser livro, não é quadrinho. É quadrinho. Assim, é quadrinho. É isso. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Tá ouvindo, pessoal? Tá ouvindo. E uma coisa que eu achei muito incrível, que ele usa de exemplo também a coluna de Trajano. A coluna de Trajano é o que as pessoas consideram a primeira história em quadrinho do mundo, que eu acho ela incrível. Eu já vi ao vivo e eu fiquei tipo, uau! Desculpa eu. Ela é a história da guerra e ela é contada em espiral. Então você vai lendo ela em sequência, assim, e subindo, e você vai vendo toda a história da guerra que Trajano fez de Roma. E ela é muito antiga. Aí você tem que ficar dando volta na... Você tem que ficar rodeando ela, assim. Ela começa de fora pra dentro ou de dentro pra fora? De baixo pra cima. De baixo pra cima. Você vai lendo. Mas como é que é uma espiral? Não, pera, é uma espiral. É uma espiral. Então você começa de baixo, em algum ponto dela de baixo, que é a frente. Você sabe que é a frente porque ou seja, é de fora pra dentro da espiral. Isso. Como é que é de fora pra dentro? A espiral, ela é... Pensa que tem o meio da espiral, que é dentro da espiral, e tem a parte de fora da espiral. Né? A parte de fora. Ah, meu Deus. Entendi. Sabe? A espiral tem duas pontas. Uma ponta que fica no meio e uma ponta que fica na extremidade. Que é a parte maior da espiral. Isso. Imagina um círculo, um raio do círculo, né? Não, mas é que você tá pensando numa coisa bidimensional. Mas não é? É tridimensional. Ela é uma coluna. Na vida uma real, coluna. Ela é uma coluna gigantesca, redonda. Sabe, tipo, obeliscos que tem no meio da cidade? Entendi. Tá, agora eu entendi. Mas aí mas é espiral daí isso? É. E legal porque você pode subir dentro dela. É tipo também. uma mola. É tipo uma mola de festa junina. Isso. É uma mola. É uma mola. Tá. Gente, é uma coluna, tá? Você tem que rodear a coluna. Ela é mó legal. Ela é 10 de 10 e ela tá super preservada. E aí ela começa de baixo, é isso? Isso. E você vai olhando em volta, assim. Ela tá super preservada pra ser tão velha. Ela é muito, muito, muito velha. E dá pra ver ainda os bonequinhos, os cavalinhos e as pessoas caindo, porque é uma guerra. E é muito legal. Não, Mano, é esculpido. Ela é linda. Eu achei que era eu achei que era pintura. Eles esculpiram. Esculpiram. Eu vou mandar uma foto pra vocês verem. Eu tô choquita. Eu vou mandar uma foto pra vocês verem. Manda lá no Discord. Na pauta. Caramba. Tá, mas peraí. Dá pra ler na parte mais alta? Qual é a altura? Você tá vendo que tem janelinha? Mas eles também têm ela impressa, assim, pra você ir lendo. Não impressa, mas ela detalhada, assim, pra você entender. Mas quando você vai indo, você vai subindo, assim. Dentro você sobe, e você em volta você também consegue vendo, assim. Você põe um olhinho e faz... É porque ver de dentro não me... Tá, mas peraí. Não, eu tô muito confusa. Isso também tá esculpido na parte interna? Não. Na parte interna é só uma torre que você sobe pra chegar lá em cima.
Porque se isso... Aí seria irado. Você vai subindo andar por andar pra ler tudo. Seria foda daí. Pra ler. Pra entender a história. Mas é que eu tô imaginando você ver de fora e conseguir ver a parte alta. Ah, não. Aí é um pouco difícil. Tipo, você não consegue ler detalhadamente a parte alta. Você tem a... Então... A intuito deles era fazer um bagulho só pra celebrar que eles ganharam a guerra. Então, entendi. Tipo, mas é por isso que se fosse esculpido na parte interna da parede e você pudesse subindo em todos os andares... Nice. Não, mas pensa na experiência de leitura. Que foda que seria. Eita! Vamos subir 50 andares para ler. Bora. Vamos Escada esculpir agora. Escada. Nossa. Mas essa é a mas a pessoa esculpiu fora... Já fez esse trabalho todo na parte de fora? Já. Mas, gente, eu tô choquita ainda. Não, é bizarro. Muito velho. É foda. É foda. É muito legal. É muito incrível. E... Tá, e como é que você sabe qual é o ponto que começa? Ele tem uma marcaçãozinha. Lá embaixo ele tem uma marcaçãozinha. Você sabe. Você olha e faz... que legal. Começa aqui a história. Nessa foto aqui, nem parece que é uma espiral. Porque parece que são várias linhas, na verdade. É uma espiral que vai subindo. E se você pensa, é a primeira história em quadrinho do mundo. É a primeira história em quadrinho do mundo. Você vai pensar, uau! Só era a realidade, não era ficção. Mas que sensacional, sério. É muito legal. Eu tô choquita. E aonde que fica mesmo? Fica em Roma. No meio do Fórum Romano. Deixa eu mandar uma foto. Cara, é bem legal. Que foda. É bem legal. E você não paga pra ver, porque fica no meio da cidade. Então, tipo, você tá tipo, olha a coluna de Trajano. Tá vendo, Never Webtoon? A primeira história em quadrinho do mundo, você lê de graça. Imagina se eles fizessem, não, olha só, todas as... da linha 5 pra cima da espiral, tá coberto. Se você quiser, paga 5 moedas que a gente libera uma linha pra você. Uma linha aqui. Aí você paga mais 5, a gente libera mais uma linha pra você ler. Tá vendo? Caraca, galera. O capitalismo no seu melhor, né? Até aqui veio o shade, hein? Ah, não, isso não pode faltar. Esse é o único item do bingo do Pode Falar de Webtoon que ele tá sempre presente. Que a gente sempre preenche. Eu acho muito bom. Porque assim, as referências do Pode Falar de Webtoon, elas vão mudando com o passar do tempo, né? Às vezes a gente tá numa vibe, às vezes a gente descobre uma piada nova, a gente esquece hábitos antigos, mas o shade nas plataformas, ele nunca pode parar, entendeu? Nunca pode. Bom, e é isso. E sequencialmente, os humanos entendiam que a história continuava, porque seguia a sequência de quanto maior a linha era percorrida, maior era o espaço de tempo que esse lugar ocupava. E é isso. Só que quando foi pro impresso, ele usa de exemplo meio que uma seta. A gente sempre usou isso como uma seta. Viu isso como uma seta que ia pra frente. Só que quando foi pro impresso, essa seta foi quebrada em várias linhazinhas. Então era direita, esquerda, vira pra quadrado pra baixo. Direita, esquerda, quadrado pra baixo. Isso foi impresso. Uhum. Só que as pessoas sempre faziam sem interrupção. Era direto e direto. Do começo ao fim, direto. Sem precisar virar página. Porque você tinha uma caverna, você não podia mudar de caverna pra continuar a história. Você tinha parede, você não podia mudar de parede pra continuar a história. Você tinha coluna, você só fazia tudo numa coluna só. Você tinha um arco do triunfo, você contava toda a história no arco do triunfo, não fazia em 3 arcos. Era isso. Nossa, imagina calcular essa coluna pra você contar a história inteira na coluna. Porque, maravilhoso. Tipo, imagina você calcula errado, você tá lá esculpindo, putz, acabou minha coluna. Acabou meu espacinho aqui, ó. E agora? Sobe mais coluna aí, gente. Precisa de uma parede. Bora, derruba, dá um jeito aqui. Uma coluna maior, faz um tronco de mármore aqui, por favor. Será que ele teve que fazer, será que a galera teve que fazer que nem a gente quando a gente vai escrever numa folha? E a gente começa de um jeito, aí quando a gente vê que o espaço tá acabando, a gente vai diminuindo, a gente vai apertando, curvando, sabe? Olha, né? Será que eu tem acho que fazer isso também? Eu acho que a história, olha, se eu for pra pegar pesado, eu acho que a história é que na verdade sobrou espaço, porque a coluna vai afinando, né? Quando ela chega lá no fundo, ela vai afinando, eles diminuíram a circunferência dela. Acho que sobrou espaço, então é tipo, vai diminuindo aí, vai diminuindo. Acho que é isso. Vai diminuindo, gente. Não, eu ainda tô chocada com essa coluna. Ela é maravilhosa. Eu tô aqui vendo as imagens de como ler a coluna. É muito legal, né? É muito legal, é muito viciante. Instruções de como ler a coluna.
Tem instruções de como ler a coluna. Exatamente. Que legal. E é legal porque tem uns banquinhos pra você ficar sentada olhando ela. É muito legal. É muito legal. Eu vou até mandar essa outra aqui só pelo fato qualidade, tá, gente? Caso vocês queiram abrir, ela dá pra ver maior. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, boa. Ai, que nice. Nossa, que bonito, Essa né? é muito bonita. Ela é muito maravilhosa. E tem um Trajano em cima. É mó legal. E tem o Trajano em cima, importante, né? É muito legal. Já que a coluna é dele. E já começa naquela base quadrada? Não começa. Já respondi a minha pergunta. Tem uma linha escrito beginning. A base quadrada é a entrada. Tem uma porta bem pequenininha embaixo, dá pra ver? Então, mas tem desenhos, né, na base, por isso que eu perguntei. Tem coisa escrita, igual todas as coisas romanas tem escrita, de tipo, essa pessoa foi um glorioso guerreiro do caralho a 4, do dia tal, do ano tal. Não, mas então, isso é a placa, eu tô falando das paredes. Eu acho que a parede hoje em dia não tem mais nada. Nossa, ela era colorida. Isso, não sei se é colorida ou se essa coloração é só pra facilitar a gente de ver, né? Não, que eu tô vendo isso. aqui uns exemplos dela colorida. Porque as coisas gregas eram coloridas, né? Nossa, a chuva eu não duvido. limpou. A tinta era com água. Então sempre ia embora mesmo. Porque eles não tinham tinta. Pô, imagina com ver o original colorido, que foda que seria. Deve ser lindo. Mano, então imagina aqui que além de tudo eles coloriram isso. Uhum. Com as cores do vento? Será que eles coloriram com as cores do vento? É claramente não, né? Porque se desapareceu, né? Não. Era tudo fresco. Mas história da arte à parte. Vamos voltar para a história do quadrinho. Bora. Bom, aí a gente foi pro impresso. E nos impressos você começou... você não. As pessoas começaram a delimitar como contar uma história e colocar as coisas tudo dentro de caixinhas. Então, tipo, o espaço que eu estou ocupando é delimitado por essa caixinha. E quando eu quero mudar o tempo, eu faço outra caixinha, uma caixinha maior, uma caixinha menor, uma caixinha para a direita, uma caixinha para a esquerda. Eles começaram, ao invés de usar uma parede que não tem divisão temporal em quadrados, o impresso começou a usar essa técnica. E é legal pensar que a noção de quadrinhos, que a gente chama, só começou a existir no impresso. E um dado que eu acho interessante também, que não tem no meu trabalho, mas também porque não é relevante, o Brasil é o único formato no mundo que existe o formato gibi. Esse formato de tamanho de gibi, que a gente chama gibi. Que é o único lugar no mundo que as revistas são impressas nesse tamanho, de gibi. Então o gibi tem a ver com o tamanho? Então, peraí, volta aí, você vai ter que explicar. É tamanho. Peraí, qual que é o significado de gibi? Tem um... eu sabia. É só uma palavra aleatória ou tem algum significado de... Eu acho que não existe, acho que só se chama gibi mesmo, porque quem criou foi a Turma da Mônica. Graças a ela, no Brasil, o termo gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos, entre parênteses, banda desenhada em Portugal. Mas é que eu queria saber se, tipo, a palavra, a formação é uma abreviação. Gibi... Exato, eu queria saber, mas aparentemente não. Acho que não. Bom. Mas então ele diz respeito à dimensão? Isso, exato, não ao conteúdo. É uma dimensão. Tamanho gibi. Porque o conteúdo não difere de nenhum outro quadrinho, né? E é o único lugar do mundo que faz desse tamanho. Porque se você pensar a história em quadrinhos do Homem-Aranha e do Super-Homem, dessa galera, tem aquele formato lá. E esse formato foi iniciado no Brasil. Quem criou foi a Turma da Mônica. E depois foi expandido por outros lugares. Caraca. O Brasil, acho que é o terceiro lugar do mundo que faz mais conteúdo impresso. Tipo, é o Brasil, a Itália e a Alemanha. E tanto que livro no Brasil é barato. Livro no Brasil é barato. Japão não? Então, é o Japão... É o Japão, a Itália e o Brasil. Isso. A Itália o foco da Europa. Meu Deus. Tá. Itália. É porque eu acho que ninguém ia ganhar do Japão em foco de impresso. A galera com aquelas prateleiras de coleção de mangá não tem como, gente. Não. Impresso. É que o material que eles usam também é bem diferente, né? Mas o Brasil também usa outro material. Mas... A Itália que fez Witches, né? Foi. A Itália imprime o Tex-Mex, eu acho. O Tintin, ele apesar de ser belga, quem imprimiu foi a Itália. Tem muito quadrinho que é europeu. Muito quadrinho que é europeu.
Nossa, não, mas pra mim, o Witch pra mim é o que conta como referência. Na sua referência? Na minha referência, porque eu lia, gente. Eu lia as revistas. Eu também lia. E eram revistas. Era muito bom, né? Tipo, aqui no Brasil chegava como... Não era gibi. Era uma... Ai, gente. Witch era uma revista. É. Uma revista em quadrinho. Era. W-I-T-C-H. Que era... Pra quem não sabe, são 5 bruxinhas aí que tem poderes. Tinha até desenho, tá, gente? Que é a Will, a Tarani, a Railin... E, sei lá, a Witch era a primeira letra do nome de cada uma e formava o Witch. Isso. Bom, mas acho que elas eram italianas também. E elas isso. Eram italianas. Esse foi o piece de information que não tem nada a relação com o meu trabalho, mas eu acho legal de saber que gibi é brasileiro. Amém o formato gibi. É isso. Brasil, Zil. Brasil. Ó, gente, eu tô lendo aqui que parece que foi o... Eu tô pesquisando, tá, gente? Não Faça tô pesquisas. com informações... que parece que gibi era o título de uma revista em quadrinhos que foi publicada pelo Globo. E daí... acho que associou. E daí talvez ele que tenha trazido esse formato gibi, né? Não sei como é que era... Mas aí, gente, eu acho que isso daí, inclusive, é uma coisa que talvez a gente possa até pesquisar mais, entender mais e, quem sabe, lançar alguma coisa aí de curiosidade pra vocês. É isso. Olha só. Eu estou chocada. Eu estou choquita. Eu de acredito, Trajano, a Turma da Mônica. De verdade, que a gente vai ter que fazer um post sobre a primeira história em quadrinhos do mundo. Eu acho que sim. Eu acho muito válido sobre Trajano. Tem que fazer. Gente, eu já tô aqui, eu tô falando, eu já fiz um tema pra nossa próxima pesquisa acadêmica, que é de Trajano, a Turma da Mônica. Vocês não estão entendendo. Formatos de história. Nossa. Muito legal. Muito legal, né? São muita informação aqui. E eu tive que condensar isso de uma forma só pra falar do tema que eu queria. E aí no final ele fala, beleza, a gente tem a delimitação de um formato de quadrinho, de uma caixinha que você coloca essa história, mas e se essa caixinha for a dimensão de tudo que você tá lendo? Se essa caixinha, ela não for uma dimensão que eu trago, mas ela for a tela toda que você tem, toda a janela que você tem, você vai libertar muita coisa, é o que ele fala, né? Você consegue tirar muita coisa de dentro dessa caixinha e aumentar o seu canvas, né, aumentar a sua página, que na página não é o termo certo, mas aumentar a sua tela para uma coisa que você consegue fazer, meu Deus, 500 quadrinhos, que é exatamente um long stripe, assim, você consegue fazer uma coisa sequencial que não tem limitação vertical, e você vai embora. E quais são as possibilidades quando eu faço isso? O que muda? Eu consigo fazer um sentido da história ser mais densa quando eu uso recursos cinematográficos, porque é um recurso digital de você fazer a aproximação de plano. Isso é um recurso que vem do cinema, só que o quadrinho digital abraçou. Quando eu uso o recurso de fazer a mudança de espaço com a mudança da cor do fundo, porque já que eu não vou conseguir fazer a mudança de espaço quando eu virar a página, como eu faço isso quando eu tô fazendo uma leitura sequencial vertical? Então você altera o fundo. O que eu acho que é muito engraçado, porque ele acertou isso. E as pessoas fazem meio que isso inconscientemente no Webtoon, porque eu sei que estou vivendo um flashback se o fundo está preto. Eu não sei você, Mendes, mas eu sei que o flashback começou se o fundo ficou preto. É bizarro. Sim. Eu falei, e quando ele volta, fica no degradê, vai pro branco, saímos do flashback. Exatamente! É uma mudança espacial que ele faz. E é muito bom que ele acertou isso. Eu falei, caralho! Como ele Eu gostei que o povo entrou no consenso que é assim que faz flashback. Exato! Né? Que nem quando é qualquer coisa que envolva vídeo, fica aquele blur, né, na tela, aquele embaçadinho, né? Ou muda alguma coloração, fica um lance mais sépia. No quadrinho é isso, o fundo é preto dos quadrinhos. Exato! Né? E é muito legal pensar nisso, porque são coisas não escritas, mas que são convencionais, que se tornaram convencionais, que é diferente do impresso. Só que virou convencional. Sim.
E é muito legal pensar nisso, porque o impresso trabalha isso de forma muito diferente. E tem algumas outras que não são tão convencionais, mas já ajuda, tipo, o balãozinho tracejado ser pensamento, ou sussurro, né? Mas isso acontece no impresso também. Mas isso também acontece no impresso. Verdade. Isso também acontece no impresso. Tem essa questão que também. É muito legal. Falando em balão, o Scott McCloud tem um episódio do 99% Invisible, que ele fala sobre só balão. Ele fala sobre os balões nos quadrinhos. E é muito bom, porque ele fala até sobre como certas expressões foram se tornando convencionais. Por exemplo, sabe quando a pessoa tá nervosa e aparece a gotinha de suor? Tipo, ele fala, é incrível que uma lata de Coca-Cola, a gente sabe que é um objeto inanimado, mas está nervoso porque alguém colocou essa gotinha. E isso ficou convencional de algum momento. E ele sabe o momento, porque ele é um estudioso disso. Então ele sabe o quadrinho que foi usado a primeira vez e qual foi a situação. Caraca. E é muito gostoso de ouvir esse episódio. São 20 minutos dele falando. E no final ele ainda dá um rant, assim, de que eu nunca mais consegui ver isso de outro jeito. Que ele reclama sobre plantas de saída de incêndio, assim, sabe? Quando você tem um mapa pra saída de incêndio na porta do hotel. Ele fala, é muito errado, porque o meu quarto não está referenciado no mapa. Eu tenho que refazer o mapa na minha cabeça pra sair pra porta certa. E eu nunca mais consegui desfazer isso na minha cabeça, porque toda vez que eu olho o mapa eu falo, nossa, se pegar fogo eu tô fodida, porque eu nunca vou conseguir olhar pra esse mapa e ir rápido pra saída de incêndio. É incrível. Esse episódio é muito bom. Podcast. Propaganda de outro podcast no meu podcast, sim, desculpa. Tudo bem, ele não é nosso concorrente. A gente tá fazendo propaganda só de um episódio, você vai lá e você volta. Tcharam! Tcharam! Uhul! É só um episódio, gente. Depois esse aqui você escuta tudo. Exato. É isso. Você pode escutar tudo, mas depois de escutar o nosso tudo. É isso. Prioridade de tudo é nossa, tá? E no final do meu webcomic, eu uso uma cena só. Porque eu não queria pegar muito do Lore Olympus, porque eu tinha que dar um contexto de história e eu não achei que ia ser possível. E eu peguei uma cena do Hades, que o fundo muda, que tem uma aproximação dele, e que dá pra ver que o humor dele muda quando muda o fundo, que tem uma aproximação de plano e tudo mais. É uma cena muito pequenininha, mas foi a coisa mais rápida e que tem tudo que eu falei até agora numa cena só. Eu falei, é nice. E aí tem mais um monte de arte minha com a Persephone e com a Hecate, que também são de 5.000 capítulos diferentes. E no fim, eu tenho o que era a parte obrigatória da minha matéria, que eles chamam de editorial. Eu tinha que escrever um editorial, só que eu dividi esse editorial em perguntas, para conseguir pelo menos dar uma aliviada na coisa extensa e escrita, porque eu tive que escrever, tipo, uma página inteira sobre o meu trabalho, quais as motivações e tudo mais. Então, essencialmente é isso. Eu gostei que você fez essa parte escrita aqui, tipo, como faz mesmo no Webtoon, né? Exato. A no professora final não do gostou. Webtoon. A professora não gostou, mas quem sou eu pra falar? Você não leu o Q&A. Mas assim, ela falou... Bom, eu vou falar o feedback da minha professora, antes de encerrar. Tá. Ela me elogiou porque eu sou uma pessoa corajosa em escolher temas não convencionais acadêmicos, mas que eu trabalhei bem, que eu consegui abordar academicamente termos, coisas que não são acadêmicas em termos acadêmicos, e ela falou isso, deveriam existir mais pessoas como você no mundo, e se eu quiser continuar... porque agora, todos os projetos que a gente faz no mestrado até agora, eles são, na verdade, focados para dissertação. E eu usei a minha optativa, como eles chamam na universidade, de terapia ocupacional. Porque todos os meus outros trabalhos são sobre inteligência artificial em práticas criativas, tá, gente? Então, tipo, não tem nada a ver com o Webtoon. Mas eu queria fazer um trabalho sobre o Webtoon e eu abracei esse tema. E foi. E aí ela falou, se você quiser fazer essa dissertação sobre o Webtoon, talvez tenha potencial. Eu falei, não vai dar muito trabalho. Nossa, imagina. Nossa, não. Ela, você nem imagina, potencial. Então. Tá bom, não imagina. E foi isso. É isso, gente. Esse é o meu trabalho. Eu quero saber o que vocês acharam. Cara, eu achei muito foda. Eu adorei. Teve várias curiosidades que deu pra gente pegar nesse episódio. E, a oportunidade de inserir o Webtoon em coisa que, sei lá, normalmente muitas pessoas não pensariam como uma possibilidade. Achei excelente. Quando você falou pra gente que você
ia fazer um trabalho envolvendo Webtoon no seu mestrado, eu achei sensacional. Yes. E eu não lembro direito como é que surgiu essa ideia da gente fazer disso um episódio. Eu não lembro se foi você que disse que daria pra fazer ou se foi a gente que disse, putz, Nayana, você acha que daria pra fazer um episódio? Mas eu acho que foi uma excelente ideia ter trazido pra cá. E eu achei que a tua explicação foi muito boa e deu pra pegar bastante coisa, eu adorei. Eu te dou nota 20, Nayana. Ai, obrigada! Pelo menos de vocês eu nota dou 20. Obrigada. É isso. Nota 20. Não, eu queria dizer, porque eu fui acompanhando, eu já tinha lido, né, que você já tinha mandado pra gente, mas conforme você foi falando, eu fui acompanhando aqui o seu trabalho, né, junto. E eu gostei muito, assim, como você usou a Hecate pra fazer essa tour com a Persephone e colocando ele no meio, e na hora que ela entra, tá vendo? E agora a gente é colorido, como eu, e exato. Como você foi montando realmente essa história. E eu achei que você fez, assim, eu adorei. E aí, ouvindo você falar, foi, tipo, mais maravilhoso ainda. Ai, que bom. Foi mesmo. E eu tô assim, edificada. Olha só. Não só com fofocas que a gente pode se edificar, entendeu? Mas eu adorei o que eu falei, tipo, até quando você fez essa parte, que você falou que era uma coisa obrigatória, né, de ter essa parte escrita, mas que você trouxe como é feito no Webtoon, né, como um Q&A, e que eu falei, cara, isso total poderia ser um Webtoon, né, quando você para, né, com essa parte embaixo, e eu acho que você soube... Ah, cara, você é foda, né? Fazer olha só. Muito obrigada. Cara, é muito maravilhoso. E é isso. E é isso, Trajano. Olha, de história da arte e história em quadrinhos são duas leves obsessões minhas, tá? Então eu vou vagando procurando histórias em quadrinhos contadas pelo mundo da arte. Então, tipo... colunas, arcos do triunfo e tudo mais, eu fico tipo... Até bueiro, gente, até bueiro tem história. Se você quiser, até bueiro tem história. Juro. Caramba. É muito legal, passa 5 minutos comigo, eu tô tipo... Você já... Minha irmã fala que viajar comigo é tipo eu correndo de um lado pro outro. Você sabe isso daqui? E assim, eu mantenho aqui o convite, viu, Anais, se um dia você quiser falar de Webtoon de novo, pra gente fazer aquele apanhadão. Gosto. Né, K-drama, K-movie, Webtoons, a gente vai... Pré-Webtoon. Tá aqui porque é muito bom. Eu acho que, academicamente, você é muito melhor que os acadêmicos. Muito obrigada. Então, eu vou dar nota 30, tá? Porque eu acho que eu posso estipular o meu número. Olha só. Nossa. Eu acho que eu posso estipular o meu número. Eu quis dar 30. Ai, maravilhoso. E deixa eu contar um dado à parte, assim, que não tem nada a ver com o Webtoon. Antes de eu decidir bater o pé com o Webtoon, caso a professora não deixasse... Eu já tinha decidido que essa matéria ia ser minha matéria terapia ocupacional. Caso a minha professora não deixasse eu falar de Webtoon, eu ia bater o pé. Mas caso ela continuasse falando, Nayana, não vou te dar nota se você falar de Webtoon, eu ia falar sobre formas de leitura para pessoas deficientes visuais. Eu não queria falar de coisas normais. Esse foi o meu ponto. É isso. Que legal. E que bom que foi incentivado pra você realmente não falar, né? Legal que foi dado o espaço, porque, sei lá, dependendo da pessoa, isso poderia ser dificultado, sabe? Com certeza. Então, que bom que rolou. A gente adorou o compartilhamento. A gente espera que vocês que acompanharam o episódio também tenham gostado. Entrem lá no link, dão uma olhada no trabalho. E eu acho que, assim, Nai tá disponível pra caso surjam dúvidas sobre, né? Sim. Só um pouco animada, vocês viram, né? Talvez um pouco animada, Mas assim, se vocês tiverem vontade ou de complementar, vocês conhecem alguma curiosidade que se conecta com o que a gente falou hoje, ou caso vocês tenham interesse de fazer alguma pergunta específica sobre como é que foi pra Nai conduzir esse trabalho, vocês podem mandar as perguntas pra gente. Tem a nossa caixinha de perguntas no Spotify, mas tem também a DM do nosso Insta, tá sempre disponível, né? Curiosamente, no dia do lançamento desse episódio,
a pessoa que vai estar responsável pelos nossos stories é a Nayana. Vai ser eu. Então a Nayana vai conseguir puxar esse bonde também pra caso tenham perguntas e dúvidas, ela vai poder responder diretamente lá nos stories. Vai ser cada um de vocês. Exato. E também, se vocês quiserem os textos que eu usei de referência, saber um pouco mais dos livros que eu usei de referência, vem falar comigo que eu tenho eles, tá? É isso. Ótimo. Gente. Se vocês quiserem. Coisa mais nossas querida. Pesquisadoras acadêmicas. Vocês, né? Eu não entro nessa parte, eu tô fora. Não é meu tipo de conteúdo. Oferecendo livro de referência, gente. Um abraço, é uma coisa quentinha. Pra quem não sabe, gente, pra quem não entende, eu tô falando isso porque eu larguei a faculdade, tá? Então eu nunca cheguei nessa parte. Assim, eu estou fora desse assunto, mas é isso. Mas, você tem textos de referência também. O Webtoon de referência, fala com a Mendes. O Webtoon de referências, pode falar com a Mendes. O Webtoon de referência é um texto de referência, planilha. Viu, acadêmica? Como assim, o Webtoon de referência? Eu preciso de um Webtoon que fale sobre o tema tal, que discute tema tal. Fala com a Mendes. Não, mas não necessariamente. Que isso, Nayana? Não. Não você joga essa responsabilidade Sabe pra quem mim. tem planilha? Você. Eu tenho. Inclusive, bati 250 webtoons na minha planilha. Uou! Parabéns para meus 250 webtoons. Parabéns para eles. Eles estão lá todos documentados. Mas assim, eu tenho um gosto bem claro, né? Então, às vezes, fora disso, fala com a Nayana. E se nada der certo, eu sinto muito, porque eu não posso ajudar. Se a sua parte for o audiovisual, fale com a Mariana daí. Daí eu posso tentar ajudar em alguma coisa. Não é tentar, você tá aí. Não, para com isso. Eu posso tentar, não. Ela vai ajudar. Tentar. Ela vai ajudar. Vai ajudar. Gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui. Yeah. Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não acaba. Vem falar com a gente. Agora que a gente ainda não pode ter chegado no topo da Torre de Trajano. Chegamos, gente. Chegamos no final da Torre de Trajano. Isso, chegamos. Gente, nossos perfis nas redes sociais estão na descrição. Vai lá dar uma checada para você poder pegar o perfil de cada uma de nós. Se você não quiser fazer uma pergunta aqui aberta, se quiser ir diretamente pra Nayana só, o perfil dela tá ali na descrição, tá? Dá uma olhadinha e vai lá falar com ela, tá? A gente deixa os nossos Twitters, né, na descrição. Tô começando a considerar... Twitters, porque cada uma tem um Twitter, né? Então são Twitters, né? Mas tô começando a rever isso aí, viu? Né? Porque difícil, hein? Difícil, vamos foda. É isso. Se alguém quiser mandar um convite pra gente ali do céu azul, do né? vizinho, do vizinho, né? Do céu azul, né? Ou azul céu, enfim. O céu do azul, o céu do azul. O céu do vizinho é mais azul, hein? Manda pra gente. A gente aceita. É isso. Mas assim, estão lá os perfis de qualquer jeito. Aproveite antes que piore, porque a gente tá percebendo que a cada dia piora mais, né? Nossa. A gente fica, não pode ficar pior. Pode. O cara tem talento, velho. Putz, talento bom pra nisso, com as coisas. Nossa. Mas também tem os @ do Falar de Webtoon, que aí a gente não tá só nessa rede social decadente, a gente tá em outras redes sociais. Decadentes? Também um pouco decadentes, mas talvez um pouco menos decadentes, né? Sim. E aí você pode falar com a gente lá. Então dá uma olhadinha, vai lá falar de Webtoon no Insta, por exemplo. Vai lá, Nayana vai estar essa quarta-feira com vocês, né? Sim. Então aproveite o momento aí e vai seguir, vai ficar de olho lá nos stories que vocês vão conseguir interagir com a Nay por lá, tá? E também tem a nossa comunidade do Discord, que ela é atemporal. Gente, eu sei que saíram muitas matérias falando sobre o Discord, a galera tá apavorada com o Discord, né? O Discord. Mas eu queria dizer que a nossa comunidade, ela é de boa, tá? Porque... ninguém é ofensivo. Porque assim... Gente... Você não tá sabendo, Mariana? Não tô sabendo. O Fantástico fez umas reportagens do Discord, tinha uma galera que usava o Discord pra fazer... coisa ruim com as pessoas, e tinha uns bagulho pesado, não vou entrar aqui porque acho que não é a vibe do episódio, mas assim... Não, tudo bem. Tá rolando várias coisas que estão fazendo os pais
questionar se as pessoas têm Discord, como se elas estivessem questionando você usa Dorgas, né? Tipo, Exato. Você tem Discord? É o videogame, né? Você usa Discord? Discord é o novo videogame. O antro da maldade tá no Discord. O antro da maldade tá no Discord. Tá tipo, sabe aquele vídeo do que você faria se você descobrisse que seu filho usa Crocs? É tipo, o que você faria se você descobrisse que seu filho usa Discord, entendeu? Tá tipo nessa vibe, assim. Mas a nossa comunidade, ela é pacífica porque quem faz a comunidade são as pessoas também, gente. Tem essa questão aí, ela é importante, né? Então, a nossa comunidade lá é de boa, você pode entrar e lá não tem tempo, né? Porque Stories é 24 horas. A nossa comunidade é pra sempre. Então, se você quiser tá ouvindo esse episódio aí no futuro e tem dúvida, quer falar sobre esse assunto, chega lá no Discord. Gente, acabei de ouvir o episódio 96, queria falar sobre esse assunto. Bora? E a gente vai chegar e vai falar bora. E a gente vai falar sobre, tá? Exato. Lá a gente tá sempre conversando, compartilhando o que a gente tá lendo, assistindo, jogando. Nossa, jogando, hein? Jogando. Eu e a Mariana, a gente fez uma sessão em 3 jogos diferentes até a Nayana chegar na gravação. Eu cometi erros hoje. É o fuso, horários, gente. É os problemas de fuso, a gente entende. Então, acessa o link tá na descrição pra entrar. E é isso aí, bora com a gente. Yay! Bom, e aquele aviso que eu sempre dou, que veio no começo, que hoje eu tentei pular, mas eu juro que foi emoção. Emoção. É aquela coisa, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações e compartilhar a gente pros seus amiguinhos, pra quem você acha que vai gostar do tema. Fala pra sua mãe. Mãe, olha, eu descobri que a coluna de Trajano é o primeiro história em quadrinho do mundo nesse podcast. E vem, compartilha pra todo mundo e ajuda a gente bastante. É a parte principal, eu acho, do que a gente faz. A gente se sente muito, 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 muito mais feliz. Boa. Acho que é isso, né? Obrigada a todo mundo aí da sala da Nayana que tá escutando a gente. Se estiver alguém do meu trabalho escutando também, olá. Vocês viram? Eu não falo mal de ninguém. Se a minha mãe estiver escutando no dia da gravação, ela sempre está. Dela, parabéns, ok? Oi. Parabéns, é verdade, né? Parabéns. Isso. Parabéns. Fica registrado os parabéns. Amamos o seu colar e o seu cabelo. Nossa, tá maravilhoso o cabelo dela. Exato, a gente vamos deixar registrado também. Vamos deixar registrado também. E no mais, gente, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, obrigada! Tchau! Tchau, vamos ler bandas desenhadas juntos.